Salmo 14. Como não há título distintivo para esse salmo, nós sugeriríamos como auxílio à memória a seguinte designação: a respeito do ateísmo prático, Charles Haddon Spurgeon. Há uma marca peculiar colocada neste salmo. Ele está presente 2 vezes no livro de Salmos: o 14º Salmo e o 53º Salmo, Salmo 14 e Salmo 53. São mesmo, com alteração no máximo de 1 ou 2 expressões. John Owen. Versículo 1. O insensato. O ateu é um insensato preponderante e um insensato universalmente. Ele não negaria Deus se não fosse insensato por natureza. E, em tendo negado Deus, não é surpresa que ele se torne insensato na prática. O pecado é sempre insensatez. E como o apogeu do pecado é atacar a própria existência do Altíssimo, é também a maior insensatez imaginável. De um insensato surgem centenas, e um blasfemo barulhento espalha suas terríveis doutrinas, como leprosos espalham a praga. Ainsworth, em seu Anotações, nos diz que a palavra aqui utilizada é Nabal, que tem a conotação de declínio, moribundo, o largado, como a folha ou flor seca. É um título dado ao insensato como alguém que perdeu o suco ou a seiva de sabedoria, razão, honestidade e piedade. Trapp acerta o alvo quando chama de aquele sujeito solapado uma carcaça de homem, um sepulcro ambulante de si mesmo, em que em toda religião e razão legítima são ressequidas, desperdiçadas, esgotadas e deterioradas. Alguns traduzem como apóstata e outros como perverso. Com que seriedade deveríamos rejeitar a aparência de dúvida com relação à presença, à atividade, ao poder e ao amor de Deus? Pois tal desconfiança é da natureza do insensato. E quem entre nós desejaria ser colocado na classe do insensato deste texto? Contudo, não esqueçamos que todos os homens que não foram regenerados são em algum aspecto insensatos da mesma forma. Charles Haddon Spurgeon. O insensato é um termo nas Escrituras que significa um homem perverso. É usado também pelos filósofos pagãos para falar de uma pessoa perniciosa. Também significa a extinção da vida nos homens, animais e plantas. Assim a palavra é utilizada em Isaías 47. Caem as flores, Isaías 28:1. Uma planta que perdeu todo o sumo que a fazia ser adorável e útil. Então, o insensato é alguém que perdeu sua sabedoria e a percepção correta de Deus e das coisas divinas que foram comunicadas ao homem pela criação. Alguém morto no pecado. Contudo, alguém tão insensato de faculdades racionais quanto da graça nessas faculdades não é alguém que deseja a razão, mas que dela abusa. Stephen Charnock. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Que terrível a depravação que faz toda a raça adotar o seguinte como desejo de seus corações: não há Deus. Charles Haddon Spurgeon. Os demônios creem e reconhecem 4 objetos de nossa fé. Mateus 8:29, Deus, Cristo, o dia do julgamento, que sofrerão tormento. Então aquele que acredita que não há um Deus é mais infame que um demônio. Negar que há um Deus é um tipo
Negar que há um Deus é um tipo de ateísmo que não será encontrado no inferno. Na terra, há muitos ateus. No inferno, nenhum haverá. T. Brooks. É melhor que um homem acredite que não há ninguém como ele e que não faz parte da existência do que acreditar que não há Deus, pois ele pode deixar de existir. Houve o tempo em que não existia e será transformado em algo diferente do que é. Em muitos períodos de sua vida, não saber o que é, assim ou é todas as noites quando dorme. Mas nada disso pode acontecer com Deus. E se disto o homem não sabe, ele é um insensato. Nas angústias o ateu deve ser, dentre todas as criaturas, a mais incapaz e desesperada. Em torno de 30 anos atrás, estive a bordo de um navio com um desses parasitas, quando surgiu um rápido vendaval, que não assustaria ninguém, mas o assustou. Com a ondulação do navio, ele caiu de joelhos e confessou ao capelão que vivera como um vil ateu e negara a existência de um ser supremo, desde que havia herdado seu patrimônio. O bom homem ficou pasmo, imediatamente espalhou-se pelo navio um relato de que havia um ateu no deck superior. Muitos dos marinheiros que nunca haviam ouvido a palavra acharam que era algum peixe estranho, mas ficaram mais surpresos quando viram que era um homem e ouviram de sua própria boca que ele, até aquele dia, nunca acreditara que havia um Deus. Enquanto ele se lançava às agonias da confissão, um dos honestos marujos sussurrou ao contramestre que seria uma boa ação lançá-lo ao mar. Mas já estávamos próximos do porto, quando repentinamente o vento diminuiu e o penitente recaiu, implorando a todos nós que estávamos prestes, por sermos homens de fino trato, que nada disséssemos sobre o que acontecera. Não se passaram 2 dias na costa quando um dos membros da companhia começou a atacá-lo em sua devoção a bordo do navio, que foi negada pelo outro em termos tão fortes que produziu a mentira em ambos os lados e acabou num duelo. O ateu apanhou muito e após certa perda de sangue, se tornou um cristão tão bom como o foi quando a bordo, até que descobriu que seus ferimentos não eram mortais. Hoje em dia, ele já é idoso e agora escreve panfletos contra várias opiniões recebidas sobre a existência de fadas. Joseph Adilson. De Tatler, o Paroleiro. A Corujinha. Ateísmo. Velejando em obscenas asas cruzando a lua, abaixa suas pálpebras com penas azuladas e as fecha. Epiando diante do glorioso sol no céu, grita: onde está? Samuel Taylor Coleridge. Então o texto produz esses 3 pontos. Quem é ele? Um insensato. O que ele diz? Não há Deus. Como diz isso em seu coração? Davi não fala no insensato natural, mas do moral. A pessoa perversa em quem não há graça, pois este é o sentido do termo original. O que esse insensato fez? Certamente nada. Ele apenas disse o que ele disse. O que ele disse? Não, também não disse nada. Ele apenas pensou. Pois dizer em seu coração nada mais é do que pensar. Richard Clarke, um dos tradutores da Bíblia inglesa.
Já não há quem faça o bem, salvo somente onde a graça reina. Não há quem faça o bem, a humanidade caída e rebaixada é um deserto sem oásis, uma noite sem estrela, um monturo sem uma pérola, um inferno sem fim. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. A única razão para não vermos mais claramente essa imundície é estarmos acostumados a ela, assim como aqueles que trabalham diariamente com odores ofensivos e acabam por não os perceber mais. Charles Haddon Spurgeon. Nada ficou, nada para os tempos futuros, a ser acrescentado ao repleto catálogo de crimes. Os filhos pasmos devem ter os mesmos desejos e agir com a mesma loucura louca insensatez de seus ancestrais. O vício atingiu seu zênite. Juvenal, Sat. 1. Ele reforça a negação 2 vezes. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O Espírito Santo não se contenta em dizer tudo e dizer inteiramente, mas ainda acrescenta a negativa devastadora. Não há nenhum sequer. Versículo 4. Que devoram o meu povo como quem come pão, como os peixes lúcio comem pequenos peixes nos lagos, como as águias rapinam pássaros menores, como os lobos arrancam as ovelhas do pasto. Da mesma forma, pecadores, naturalmente, e por questão de trajetória, perseguem, difamam e zombam dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Charles Haddon Spurgeon. Homens perversos correram o risco de condenar suas próprias almas, em vez de abrir mão de cravar um punhal na menina dos olhos de Deus. Lewis Stuckling. Quando você encontrar uma serpente sem presa, ou um leopardo sem pintas, aí então pode-se esperar encontrar um mundo perverso sem ódio aos santos. Se o mundo odiou a Cristo, não é de admirar que nos odeie. Sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 15:18. Por que alguém odiaria Cristo? Esta bendita pomba não destilava fel. Essa rosa de Saron de fato emanava o perfume mais doce, mas isso mostra o alicerce deste mundo. É um mundo que odeia Cristo e devora santos. Thomas Watson. Versículo 6. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Isso ilustra docemente o cuidado de Deus por seus pobres. Não somente os pobres de espírito, mas literalmente os pobres de simplórios, os oprimidos e feridos. É um atributo de Deus tão notavelmente delineado em sua palavra. Podemos procurar em todos os Shastras e Vedas do hinduísmo, o Corão dos maometanos, a legislação dos gregos e o código dos romanos e, claro, o Talmud dos judeus. O mais amargo de todos, e em nenhuma linha ou página sequer encontraremos um traço dessa ternura, compaixão ou simpatia pelos erros, opressões, lutas e angústias dos pobres de Deus que a Bíblia dos cristãos constata em quase todas as páginas. Barton Boucher. O homem sábio confia em sua sabedoria, o forte em sua força, o rico em suas riquezas, mas o confiar em Deus é, para este mundo, o que há de mais tolo. John Owen. Versículo 7. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel,
Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel, ao meio da revista corrigida. Esta oração final é suficientemente natural, pois o que convenceria ateus tão eficazmente, deporia perseguidores, ataria o pecado e fortaleceria os santos, senão o surgimento manifesto da grande salvação de Israel. A vinda do Messias era o desejo dos santos em todas as eras, e ainda que ele já tenha vindo com oferta pelo pecado para purificar a iniquidade, esperamos que ele venha uma segunda vez, sem oferta pelo pecado, mas para a salvação. Charles Haddon Spurgeon. Esperamos que ele venha uma segunda vez, sem oferta pelo pecado, mas para a salvação. Charles Haddon Spurgeon. A aflição é como se fosse o tempero da oração, como a fome é para as carnes. Aqueles que não têm aflições verdadeiramente têm orações geralmente sem sabor. E muitos destes não oram genuinamente, suas orações são falsas ou oram por costume. Wolfgang Musculus. Nossas almas cativas à lei da concupiscência e nossos corpos cativos à lei da morte, nossos sentidos cativos ao medo. O fim do cativeiro é tão belamente expresso por um de nossos grandes poetas, Gilles Fletcher, em seu Triunfo de Cristo sobre a Morte. Não há tristeza sobre suas testas, nenhuma tristeza anuvia agora suas frontes, nenhuma enfermidade esmanece suas faces. Não há envelhecimento gotejando, sua neve prateada sobre suas cabeças. Nenhuma nudez faz degradar seus corpos. Não há pobreza ou desgraça. Não há medo da morte, pois a alegria da vida o devora. Não há sono maculado, que a seu precioso tempo não deflore. Não há perda, sofrimento, adulteração, somente espera pela doce hora. Não há tristeza sobre suas testas, nenhuma tristeza anuvia agora suas frontes, nenhuma enfermidade esmaece suas faces, não há envelhecimento gotejando, sua neve prateada sobre suas cabeças. Nenhuma nudez faz degradar seus corpos. Não há pobreza ou desgraça, não há medo da morte, pois a alegria da vida o devora. Não há sono maculado, que a seu precioso tempo não deflore. Não há perda, sofrimento, adulteração, somente a espera da doce hora. John Mason Neale.